Olá, você ligado na Livre TV, muito obrigado pela audiência de todos, sejam bem-vindos. Estamos direto do auditório do Cine Teatro de Parnamirim, Rio Grande do Norte, para mais uma transmissão ao vivo pela Livre TV. Continue conosco, a você que está no Facebook, a você que está nos aplicativos, TV Play, TV no celular, live streaming, através do blog Amaré News, através do blog do Neto Xavier, através do site CXTV. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue conosco. Vamos passar agora para os responsáveis pelo evento para dar continuidade a esse momento. Bom dia. Em nome do Radar, eu tenho a satisfação de cumprimentar todos os senhores, senhoras, alguns jovens que estão aqui presentes e que vieram prestigiar o dia em que nós estaremos aqui nos dedicando a ouvir palestras de pessoas que trazem para nós um pouco de conhecimento sobre os problemas pelos quais nós há algum tempo vivemos aqui no país. Dando início à cerimônia, eu gostaria de chamar para compor a mesa o nosso presidente do Radar, senhor Antônio Valmir Júnior, os nossos palestrantes, doutores Ribas Paiva, Ivanaldo Oliveira, Luiz Vilar, Alan César, Wagner Vasconcelos e Tony Imbrósio. Pediria a técnica para colocar o hino nacional, que todos ficassem de pé, para que possamos cantar o hino. Pediria aqui ao grupo que pudesse se dividir metade para lá e para cá, porque aproveita para passar, tem um texto que ajuda as pessoas a acompanharem a letra do hino.
presidente do Radar fará uso da palavra para abrir o evento, dar abertura oficial ao evento. Bom dia a todos. Substituir Cadu e Tomé é complicado, né? Mas vamos lá. Fácil não, muito difícil. Senhoras e senhores, bom dia. Na qualidade de presidente do Radar, quero dar as boas-vindas aos participantes do primeiro simpósio patriótico do Rio Grande do Norte, o Brasil que não queremos. Acredito que esse seminário será um momento importante para todos os presentes. Vivemos num período de pós-modernidade, num pêndulo entre o excesso e mal-estar. Sentimos-nos atropelados pelos fatos, pela tecnologia e pela economia desumana, que atinge várias populações. Estamos num período de crise. Embora tenhamos conquistas tecnológicas e científicas, constatamos ainda a existência de guerras, violência, fome, prostituição infantil, desigualdade, corrupção e pobreza. Então, eu desejo a todos um bom seminário, vou ser bem rápido, né, para que nós já estamos atrasados, né, para que não ocorra mais problemas. Obrigado, gente. Bom, para dar prosseguimento, então, eu pediria a todos os palestrantes e ao presidente do Radar que retornassem às suas poltronas. Eu pediria também ao Hélio, para tirar a mesa, né, porque a mesa atrapalha a visão dos possíveis PowerPoints que venham a ser usados pelos palestrantes. Bom, esse nosso evento, ele será composto de duas etapas, uma pela manhã e outra à tarde. Cada uma das etapas será constituída por 3 palestras, nas quais não haverá interrupção entre uma palestra e outra, de 40 minutos cada palestra. Após essas 3 palestras, nós temos um debate, que vai durar 1 hora. Então, uma mesa redonda, a mesa retorna ao seu local, e nós teremos uma participação dos ouvintes, dos participantes, em questionar aos palestrantes. Então, por favor, anotem durante as palestras perguntas eventuais que queiram fazer. O microfone depois será levado aos senhores para que possam fazer as suas perguntas e ouvir as respostas dos palestrantes. Na parte da tarde, acontecerá o mesmo evento. Complementando as palavras do nosso presidente, eu gostaria de dizer que, ano passado, em 2017, o Radar teve a honra de ser convidado para participar de 2 eventos similares, um em São Paulo, em junho, mais especificamente no dia 30 de junho, a 2ª Convenção de Civismo e Patriotismo Nacional. Tivemos uma representação do Radar que esteve lá para responder ao convite que nos foi feito. Mais à frente, em dezembro, mais especificamente no dia 9 de dezembro, tivemos a participação num outro evento, intitulado Primeiro Simpósio Nacional de Ideias Conservadoras. Também Radar se fez presente. E agora nós retribuímos esse movimento que se alastra Brasil afora, organizando esse evento aqui em Natal. Nós achamos que Natal não pode ficar fora desse circuito. Então, o Radar espera que hoje esse evento, que está sendo transmitido ao vivo para vários pontos, rincões desse país, venha alcançar o mesmo sucesso que os outros 2. Para isso, nós contamos com um grupo de palestrantes que estão vindo de São Paulo, Rio, Alagoas e mesmo aqui de Natal. Temos 2 palestrantes de Natal, que são pessoas altamente esclarecidas e conhecedoras daquele item, daquele aspecto, o tópico em que eles vão trazer aqui para nós.
Que o Brasil enfrenta uma grave crise que vem se arrastando há anos, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém. Por outro lado, o que nós não podemos fazer nesse momento, principalmente nós, os mais esclarecidos, é ficar em silêncio. Assistir de forma passiva toda a sujeira que se acumula e que acabará na derrocada do país se permanecermos em silêncio. O Estado está podre e, sem dúvida, precisa de uma faxina geral. Como uma casa, após ser invadida pelo lamaçal de uma enchente, que precisa de um mutirão para se tirar toda a sujeira que se acumula em todos os cantos da casa, para depois se reocupar a casa. Por outro lado, o sentido de nação precisa ser restabelecido nesse país. Isto é, as pessoas, nós, o povo, precisa se conscientizar de que é ele o único responsável pela escolha e a composição do Estado que ele deseja. Então, se o Estado está podre, é porque no passado nós o compusemos assim e permitimos que acontecesse todos os desmandos que estão hoje, na realidade, nos trazendo essa aflição enorme que nós vivemos. Mas fomos nós que pusemos eles lá. Não há almoço grátis. E hoje pagamos um preço muito alto pela nossa omissão, pela apatia e pela relutância em deixarmos a zona de conforto. Numa metáfora simples, eu diria que tirar o carro do atoleiro é uma ação pontual e localizada. Porém, a viagem só continuará se o veículo tiver condições de andar por conta própria após ser retirado do atoleiro. Nós já tivemos uma retirada de atoleiro há anos atrás, e o momento que se tirou a força motriz, o carro não teve força para andar, e hoje nós temos o quadro atual. Então, nós precisamos que esse povo se conscientize. E nós, a camada mais esclarecida, temos a obrigação de tomar a iniciativa. O radar, portanto, se preocupa não apenas com o presente, mas, fundamentalmente, busca a conscientização de cada brasileiro no sentido de que ele perceba a necessidade de mudar seu comportamento. Só assim teremos condições de construir uma nação forte, justa, perene e com muita ordem e progresso. Temos certeza de que as palestras de hoje acrescentarão muito valor na consciência que precisamos desenvolver e praticar. E aí eu gostaria de concluir a minha fala inicial, antes de chamar o primeiro palestrante, de reverenciar dois brasileiros que estão aqui presentes conosco e que são exemplos de patriotismo, de resiliência. Aqui o seu Evilásio, à minha esquerda, por favor, só faça... Vocês veem que não é uma pessoa jovem, mas ele tem uma resistência e caminha pelo Brasil inteiro, participando de todos os eventos conservadores. Deixou Vitória na quinta-feira, chegou ontem aqui, aquelas caixas de Bíblias todas foram trazidas por ele. As Bíblias que os senhores estão recebendo. Então é um exemplo de patriotismo e de resiliência. Ele luta pelo que ele acredita. A outra pessoa que eu gostaria de chamar a atenção, reverenciar, é o seu Lameck. Por favor, Lameck. Ele também nos surpreendeu. Seu Lameck reside em Recife. Quantos dias de viagem, seu Lameck, até São Paulo? 48 horas. Se deslocou de ônibus até São Paulo para participar daquele segunda convenção de civismo que eu falei no início. E hoje está aqui conosco, também soube do nosso evento,
e se deslocou agora bem mais perto. Acho que ele veio até andando, né, de tão perto que é, né? Tira de letra isso. Muito obrigado, Lameck. São exemplos de brasileiros que lutam pela essa mudança do país. E hoje nós estamos aqui em Natal, esperamos que as palestras nos ajudem a refletir sobre a situação que nós estamos vivendo e o que nós, como brasileiros, que cantamos o hino nacional aqui com tanta vibração, temos que fazer. Tá? Então, muito obrigado, em nome do Radar, e vamos dar início agora às palestras. O primeiro palestrante é o doutor Antônio José Ribas Paiva. É um advogado, pós-graduado em Direito Econômico, militante há 45 anos, produtor rural no interior de São Paulo. Possui o curso de Mercado de Capitais na Bolsa de Valores de São Paulo, onde operou por 12 anos. Fundador da União Nacionalista Democrática, a UND, em agosto de 1992. Dentre várias condecorações recebidas, destacam-se as medalhas do Pacificador e do Mérito Militar. Eu peço uma salva de palmas para o doutor Antônio Ribas, que vai nos brindar com a palestra A Cruzada Cristã contra os Comunistas. Você prefere ficar sentado aí, Ribas? Vem aqui. Fica à vontade. Vou compensar os 5 minutos. Senhores, bom dia. Eu quero agradecer ao grupo do Radar, né? O Valmir, Tomé, o Hélio e os demais, que me deram a oportunidade de estar presente nesse evento tão importante, que é o Brasil que não queremos. É interessante o enfoque. O Brasil que não queremos é o Brasil da vantagem, é o Brasil da desonestidade, da falta de ética, da falta de comprometimento, porque cada ser humano tem um compromisso consigo mesmo e com os demais. E não sei porquê, em dado momento da história do Brasil, o povo se esqueceu disso. Não todos. Nós temos ilhas de excelência, né, como gosta de dizer o comandante do Exército. Temos ilhas de excelência. Pessoas que não perderam o contato com a sua obrigação, com a sua tradição. Né? Encontrei aqui uma companheira de 1949, né, que nós somos de 49, que está aqui no combate até hoje. E que também teve a sua primeira experiência, contato com a política, com um fato na época importante, quando nós tínhamos 5 anos, que foi a morte do Getúlio Vargas. A partir desse momento que a coisa pública se abriu para mim, como indivíduo, porque a criança está ali brincando, tem os pais, tal, não tem essa conscientização de que o mundo é maior lá fora. E aquele choque de um suicídio, né, de um presidente da República, comentado pelos meus pais, me trouxe a consciência pública, que eu era um animal político. Outro fator que foi importante na minha vida, desculpe essa digressão, mas é interessante, foi uma professora do 2º primário, que ela me disse a mim e a todos os colegas da classe: o Brasil é um país grande, mas é pobre, e não terá condições de ficar rico, porque nós temos uma população grande que cresce exponencialmente e nós não temos produção suficiente para manter o padrão de vida dessa população. Então, o nosso destino será a pobreza. Aquilo me chocou. Eu falei, essa mulher está errada. Não existe problema sem solução.
Então foi uma espécie de trauma no garoto lá, e o garoto falou não. Então eu sempre passei a pensar positivamente que não existe nenhum problema sem solução. E nós estamos aqui transmitindo para todo o Brasil esta fé que nós temos na nossa missão de seres humanos, de cidadãos, e na nossa brasilidade. Fala-se erroneamente que o povo brasileiro é um povo que não tem muita responsabilidade, que não quer trabalhar. Não é verdade. O povo brasileiro heroicamente resiste a todos os ataques que lhes são dirigidos. As pessoas são de boa índole, são trabalhadoras, e elas aguentam, têm a resiliência, né, que é a estratégia de combate da Amazônia, né, de defesa da Amazônia, tem a resiliência do forte, daquele que é atacado, mas volta, sempre para o combate. Então, eu quero tecer aqui antes os meus respeitos ao povo brasileiro, que não é nada disso que a mídia diz. O povo brasileiro é responsável. O povo brasileiro não é aquele carnaval que nós vimos agora, não. O povo brasileiro é estudo, é dedicação, é religiosidade. Aproveitando essa questão da religiosidade, eu vim aqui com a licença do presidente do Radar, dos demais componentes, para também lançar nesse momento, no Brasil que não queremos, a cruzada cristã contra os comunistas. Parece meio antiga essa conversa, porque a Guerra Fria acabou, mas o mal está presente. Tanto é que, a partir de 85, os comunistas tentaram estabelecer aqui a URSAL, União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas, contra a brasilidade, porque eles não são nacionalistas. Eles são internacionalistas, a serviço de quem? Dos especuladores internacionais. Porque Karl Marx morreu em Londres, sem nunca ter trabalhado na vida. Isso indica que ele foi sustentado para cumprir uma missão. E a missão foi dividir a sociedade em ricos, em supostamente ricos e pobres. Porque a questão da riqueza é subjetiva. Não é verdade? O homem rico é aquele que tem paz, que anseia por sabedoria, não é aquele que tem só bens materiais. Os bens materiais são importantes, mas não são a essência da vida. Porque a felicidade para aquele que não sabe viver, não sabe encarar a vida com agradabilidade, com confiança, é um inferno em qualquer setor da sociedade, não é? Então, veja, a cruzada cristã contra os comunistas é o combate permanente do bem contra o mal, que é fundamental, porque nós não podemos ir para casa como fomos em 1964. Em 64, eu estava lá, 15 anos, secundarista, na Marcha da Família, com esperança de mudança. E naquele momento, nós achávamos que o Brasil precisava de nós, então estávamos no combate. Quando as Forças Armadas cumpriram o seu dever institucional de salvar o Brasil do mal, que era o comunismo na época só, hoje nós temos outros, mas era o comunismo. Nós sabíamos apenas que o comunismo era o mal. Quando as Forças Armadas tomaram, foi um alívio geral. E a sociedade voltou para os seus afazeres. Nós deixamos de estar atentos à coisa pública. Por que não? Os nossos salvadores, as Forças Armadas, resolveram os caminhos do Brasil. Realmente, durante muito tempo, durante os 21 anos de governos militares, nós tivemos o progresso, nós tivemos segurança, nós tivemos paz. Apesar da luta revolucionária que existia na época, dos irresignados com a paz que o Brasil merecia, a população não percebia isso. Eu era jovem advogado
e via respeito. Eu chegava no fórum, o funcionário falava assim, pois não, doutor. Então havia um tratamento cordial das pessoas, respeitoso. Hoje, confesso aos senhores que depois de 45 anos de advocacia, continuo na ativa, mas eu pouco vou ao fórum, para não ficar nervoso. Você chega no balcão, o funcionário não olha para a sua cara. Tem alguns de boné. Aí, daí 2 minutos, ele olha para você com um certo desdém e pergunta, pois não? Quer dizer, não há um respeito, não há aquela urbanidade necessária. Não é? E você vê que os governos militares agiram muito bem. Eles repescaram o Brasil da 46ª posição econômica no mundo para o 7º lugar, em pouquíssimo tempo. Não é? Isso foi um milagre brasileiro. Não é? Mas é que o Brasil tem essa potencialidade. Simplesmente ele foi bem administrado, com consciência. Mas, na transição, que eu não vi assim como interessante para o